Agora tenho um companheiro adequado. Olá. Grace. Juntos somos muito inteligentes. Grace e Rocky salvam as estrelas. Após ter o coração partido em La La Land e viver um relacionamento desgastado em Namorados para Sempre, após viver como um cara vazio e dirigir como um deus em Drive, Ryan Gosling finalmente deixa de sofrer por amor para sofrer por algo ainda pior: o fim do mundo. Porque desta vez não há romance, não há segundas chances, só o vazio do espaço, uma nave perdida e 2 cadáveres, como única companhia. Acorda sem memória, sem saber quem é, nem por que está ali, mas aos poucos vai descobrir uma verdade aterrorizante. O sol está se apagando, a terra está condenada. E ele, um simples professor que nem sequer queria estar nessa missão, é a última esperança de toda a humanidade. Uma missão suicida, sem volta, onde cada erro significa a extinção total. Mas o mais perturbador não é a morte, é perceber que, pela primeira vez na vida, se ele falhar não é só ele que perde, todos nós perdemos. Assim começa Projeto Hail Mary. Mas antes, este vídeo é trazido até você pelo Em Minutos. Juntos somos inteligentes. Clique em participar, vamos continuar. Tudo começa com uma nave flutuando no imenso vazio do espaço. De repente, um leve movimento ocular revela que ainda há alguém lá dentro. É Ryland Grace. Uma voz automatizada faz uma pergunta simples: quanto é? 2 mais 2. No entanto, ele não responde, então a avaliação cognitiva falha desde o início, deixando claro que algo não está certo. Pouco depois, ele consegue ver Yaoli Ye, o capitão da nave e outra integrante da tripulação, mas ambos parecem estar mortos. É nesse momento que Ryland começa a compreender a magnitude da sua situação. Ele está completamente sozinho, perdido no espaço, confuso, desorientado e à beira do colapso. Ele tenta entender o que está acontecendo. Ele não sabe por que há um microscópio na nave, nem qual é o seu propósito. Lá, ele começa a explorar o local com cautela, tentando encontrar respostas. Ele tenta se comunicar com o capitão, mas a inteligência da nave confirma o inevitável. Ele está morto e Ryland é o único sobrevivente. Desesperado, ele tenta entrar em contato com a Terra, mas recebe uma resposta ainda mais inquietante. Eles estão viajando há 11 anos, 10 meses, 14 dias e 6 horas. O tempo o atinge com força. Ele tenta calcular a distância e busca a direção do Sol, mas não o encontra. Sente-se totalmente fora de tudo o que conhece. Ryland começa então a analisar o combustível da nave, tentando fazer cálculos que lhe permitam entender sua situação, mas nada faz sentido. Seus números não batem, sua mente está fragmentada e ele não lembra como chegou ali, mas lembranças borradas do passado começam a surgir. Ele está em uma sala de aula, ensinando ciências para crianças. Durante a aula, os alunos fazem perguntas. Sobre a linha Petrova, Ryland explica que uma cientista chamada Irina Petrova descobriu uma anomalia, um raio de luz vermelha que se estendia do Sol até Vênus. Esse fenômeno foi chamado de linha Petrova. Quando enviaram uma sonda para investigá-lo, descobriram algo alarmante. Uma forma de vida desconhecida que parecia estar absorvendo a energia do Sol, escurecendo-o lentamente. Esse fenômeno poderia fazer com que, nos próximos 30 anos, a temperatura da Terra caísse entre 10 e 15 graus, colocando toda a vida no planeta em risco. As crianças assustadas perguntam se vão morrer, mas Grace, tentando se manter calma, garante que tudo vai se resolver e nada de ruim acontecerá. No presente, Ryland entende que as lembranças são de sua vida anterior, aceita estar sozinho na nave e começa a se adaptar à nova realidade. Ele decide fazer a barba, procurar comida e examinar tudo o que encontra ao seu redor. Entre os objetos, ele encontra fotografias. Todos mortos. Sua memória vai sendo reconstruída enquanto ele abre seu compartimento e encontra seus pertences. A solidão começa a afetá-lo profundamente, levando-o até a dançar com um boneco, enquanto, dia após dia, continua fazendo anotações e tentando manter sua sanidade. Em outra lembrança do passado, Eva Stratt, líder da equipe Petrova, visita o Dr. Grace e explica que precisa de sua ajuda, já que a comunidade científica o rejeitou por ele se recusar a se retratar de uma afirmação polêmica. Ela insiste que, apesar de tudo, ele é necessário. Enquanto conversam, aparece Carl, um homem responsável pela segurança da equipe.
Petrova, que acompanha Eva Stratt e reforça a seriedade da situação. Eva Stratt explica a Ryland Grace que amostras provenientes da linha Petrova caíram e que ela precisa que ele determine com exatidão o que são. Nesse momento, o doutor percebe a gravidade do problema. Sou professor do Grover Cleveland. E tem doutorado em biologia molecular. Se não fizermos nada, tudo neste planeta será extinto. O Sol realmente está morrendo? Por causa disso, decidem incorporá-lo ao projeto e lhe atribuem a tarefa de analisar essas amostras, avisando que são extremamente perigosas. Por essa razão, ele será o único autorizado a manipulá-las. Assim, o Dr. Ryland Grace começa a examiná-las com muito cuidado, avançando pouco a pouco em sua pesquisa. Após longas horas de observação, informa que as amostras apresentam movimento. No início, sua explicação parece entediante para os outros, mas depois de insistir por horas, finalmente faz uma descoberta crucial. Trata-se de uma célula viva. A descoberta desperta entusiasmo imediato entre os presentes. No entanto, a empolgação dura muito pouco, pois minutos depois, a célula morre. Longe de desistir, Grace se concentra em descobrir como mantê-la viva. Ela determina que é composta principalmente por carbono, oxigênio e hidrogênio, com uma estrutura formada quase totalmente por água. Além disso, ela observa que emite uma luz vermelha ao se mover, cujo comprimento de onda coincide com o da linha Petrova. Isso o leva a uma pergunta-chave. Se essas células vêm do ambiente solar, por que estão se dirigindo para Vênus? Diante da dúvida, Eva Stratt responde a ele que há centenas de biólogos ao redor do mundo trabalhando no problema e que eventualmente obterão respostas. Considerando sua participação encerrada nesse ponto, Grace é afastado do projeto, mas se recusa a abandonar a pesquisa. Assim, apesar de contar apenas com 3 amostras adicionais, além da que já perdeu, Eva Stratt o contrata novamente. De volta ao presente, Ryland continua reconstruindo suas memórias e entendendo aos poucos o que aconteceu em outro momento do passado. O Dr. Ryland Grace conversa com Carl, o agente responsável por sua segurança. Durante o diálogo, Grace levanta uma hipótese. Se esses organismos vivem no Sol, por que viajariam para Vênus? Eles fazem isso por causa da atmosfera, mas Vênus é formado principalmente por dióxido de carbono, tornando a ideia ainda mais intrigante. Essas perguntas o levam a buscar explicações mais profundas sobre o comportamento dos astrófagos. Como Grace não dispõe de recursos econômicos, ele utiliza o acesso de Carl para adquirir materiais. Eles compram equipamentos e improvisam um experimento para simular as condições do Sol e de Vênus. Enquanto realizam os testes, ocorre um incidente inesperado. Os astrófagos conseguem escapar. Ainda assim, Grace não perde a calma e, com base no que observou, decide apagar as luzes do local. A estratégia funciona. Eles recuperam 3 amostras, mas logo notam algo estranho. Agora há uma extra. Sem perder tempo, Grace liga para Eva Stratt e, com entusiasmo, diz que tanto ele quanto Carl acabaram de se tornar pais, pois descobriram que os astrófagos podem se reproduzir. Depois, ele é levado a outros cientistas e apresentado como quem descobriu o mecanismo de reprodução desses organismos. Grace diz que, ao simular Vênus, entendeu por que os astrófagos vão para lá. Não é por acaso, mas porque o ambiente permite sua reprodução. Quando perguntam como acelerar o processo, Grace não entende totalmente a intenção por trás disso. É então que Eva Stratt toma uma decisão crucial e concede acesso total ao projeto Hail Mary. A partir desse momento, Ryland Grace começa a conhecer toda a verdade. O Sol não é a única estrela que está morrendo. Existe outra estrela, Tau Ceti, localizada a 11,9 anos-luz de distância, que também não está sendo afetada por esse fenômeno. A anomalia vira a única esperança da humanidade, levando à construção de uma nave para investigar sua causa. A razão é que o problema não é a nave em si, mas sim a energia necessária para impulsioná-la. É então que encontram a solução. Nos próprios astrófagos, esses organismos podem armazenar enormes quantidades de energia, tornando-se o combustível ideal. O plano é ambicioso, criar uma nave que possa alcançar velocidades próximas à da luz. No entanto, há uma grande limitação. Não haverá combustível suficiente para a viagem de volta. Então, todas as informações obtidas deverão ser enviadas por sondas. Ryland Grace, preocupado, pergunta quem serão os astronautas e se estão destinados a morrer na missão. A resposta é clara: é muito provável.
Embora Eva Stratt tente suavizar a realidade, ela também deixa evidente o inevitável. Se não fizerem nada, a humanidade enfrentará um destino ainda pior, o colapso total, onde a fome e o desespero levariam as pessoas a se destruírem umas às outras. Além disso, ela esclarece que a missão só exige 3 tripulantes essenciais: um piloto, um engenheiro e um cientista. No presente, Ryland Grace, já ciente de sua situação, observa as fotografias de seus companheiros falecidos. Melancólico, comenta que gostaria de tê-los conhecido melhor, até brinca sobre as expressões engraçadas que faziam nas fotos. Depois, se despede da engenheira como se ela ainda ouvisse. Reconhece que eram pessoas queridas e mereciam mais do que aquele destino, mas promete fazer o possível para que seu sacrifício não tenha sido em vão. Logo após, a nave avisa que se aproxima da órbita de Tau Ceti. O sistema de observação, o espectroscópio, é ativado, permitindo analisar o que há nesse sistema estelar. Com luz vermelha, ele detecta uma linha Petrova, mas diferente do Sol, ela não enfraquece a estrela. No entanto, ao observar com mais detalhes, ele descobre algo inquietante, um objeto gigantesco. Ao notar o perigo, Grace tenta fugir, mas é inútil. Onde quer que vá, a nave desconhecida o segue. Sem opções, ele se rende e deixa o assento de piloto. Nesse momento, a outra nave envia um objeto em sua direção. Grace não sabe se é uma mensagem ou uma possível ameaça, até mesmo considera que pode ser uma bomba. Ele tenta ativar os escudos, mas lembra que a Hail Mary não tem defesa. Só pode interceptar o objeto saindo para o espaço exterior. Embora hesite, no último momento ele acaba sendo lançado e obrigado a agir. Com engenhosidade, ele captura o objeto e retorna à nave, mas não consegue abri-lo normalmente. Isso o faz lembrar de uma conversa do passado, na qual Eva Stratt discutia com outra cientista sobre como certos instrumentos não funcionariam corretamente. Em Tau Ceti, devido às diferenças de gravidade, a solução era clara: eles precisavam se adaptar. Seguindo essa lógica, Grace desativa a gravidade artificial da nave. Dessa forma, finalmente consegue abrir o artefato e em seu interior descobre algo inesperado: um mapa. Este parece indicar a localização de quem o enviou. Grace, entendendo a oportunidade, marca a posição da Terra e envia o artefato de volta. Horas depois, o objeto retorna. Desta vez, a resposta é mais direta. A outra nave estende uma espécie de túnel de conexão até a Hail Mary. Tudo fica envolto em escuridão. Apesar do medo, Grace toma a decisão de avançar, abre os compartimentos de sua nave e entra no túnel. Ao atravessar, fica completamente surpreso. A nave alienígena possui uma tecnologia muito superior à dele. Surpreso, ele observa o material de que ela foi feita, tentando entender o que antes parecia impossível. Ao atravessar, Ryland Grace se depara com um braço estranho que surge à sua frente e move uma figura dele e de sua nave. Grace não entende totalmente a mensagem, mas percebe que deve voltar e, sem alternativas, obedece, ficando sozinho novamente. Pouco depois, ele começa a notar algo inquietante. A nave do pequeno alienígena começa a imitar exatamente os movimentos que ele faz com a sua própria nave. Cada manobra, cada deslocamento, tudo é replicado com precisão. Intrigado, Grace se prepara e retorna ao túnel, agora levando uma tentativa improvisada de comunicação com Lamen. Será que ele construiu a nave da outra espécie? Ao atravessar, o alienígena se aproxima e Grace percebe que a criatura imita seus movimentos, como se aprendesse em tempo real. Apesar da situação estranha, ele não sente medo. Ele se aproxima cautelosamente e percebe algo mais desconcertante. O ser não tem rosto humano. Mesmo assim, isso não o impede e ele cria um primeiro vínculo. O alienígena lhe aponta outro objeto, um novo presente. Grace o abre e, embora não compreenda de imediato seu propósito, agradece. Está prestes a ir embora quando percebe um detalhe importante. O objeto parece representar uma estrutura molecular, 2 anéis unidos, 8 elementos. Oxigênio. Então ele entende que o alienígena lhe enviou oxigênio? Ainda assim, ele hesita, pois tirar o capacete pode matá-lo se estiver errado. Após alguns segundos de tensão, arrisca e tira o capacete. Para sua surpresa, sobrevive. Esse momento marca um antes e um depois. Grace entende que, para resolver o mistério da linha de Petrova e salvar seus mundos, ambos precisam aprender a se comunicar. Ele começa com algo básico,
usa uma fita métrica e tenta estabelecer padrões, números e lógica. No começo, o alienígena não entende, mas Grace não desiste. Ele também observa que a criatura vive em um ambiente cheio de amônia, completamente incompatível com a vida humana. Ainda assim, ele se apresenta como Grace e, sem conseguir pronunciar o nome do alienígena, o chama de Rocky. Com o tempo, eles desenvolvem uma linguagem básica. Grace ensina sim e não, e Rocky responde à sua maneira. Dia após dia, Grace continua ensinando palavras a Rocky e registra todo o processo para documentá-lo e, eventualmente, enviá-lo para a Terra. Ele explica que suas atmosferas são incompatíveis. A atmosfera de Rocky o mataria, e a dele faria o mesmo com Rocky. Mesmo assim, a comunicação avança, mesmo sem Rocky entender algo. Grace recorre a métodos simples, como representações visuais ou figuras improvisadas, para facilitar a compreensão. É aí que eles descobrem que suas estrelas estão morrendo pela mesma causa. Já não se trata apenas da Terra, mas de um problema compartilhado. Graças a um aplicativo de tradução que Grace desenvolve, consegue reunir mais de 200 palavras em comum. Nesse momento, ele mostra um astrofago para Rocky, e Rocky reage imediatamente, deixando claro que em seu mundo também representa uma ameaça. Grace então pergunta sobre sua tripulação, e a resposta é devastadora. Eram 23, mas todos morreram. Rocky só sabe que é o único sobrevivente. Ele pergunta a Grace quantos humanos havia na nave. Grace diz que eram 3, mas os outros 2 morreram no caminho. Ambos compreendem a mesma realidade, estão completamente sozinhos, no entanto, também entendem algo mais. Eles são a última esperança, decidem colaborar, já que Rocky quer salvar sua estrela e Grace a dele. Vou te chamar de Rocky. Viemos pelo mesmo motivo. Nesse momento, eles selam uma aliança improvável, unindo forças para salvar seus mundos. Com o tempo, a comunicação melhora ainda mais. Grace testa várias vozes em seu sistema até achar uma que combine com Rocky, permitindo que ele se comunique melhor. Não gosto dessa voz, já ficou na minha cabeça. Que tal essa? Grace? Rocky salva estrelas. Grace e Rocky salvam estrelas. Apesar dos avanços, Grace ainda não se lembra de como acabou na missão, mas Rocky diz que ela descobrirá quando voltar. Antes de descansar, Grace avisa que vai dormir, deixando Rocky preocupado. Ele conta que já vigiou sua equipe por muito tempo, mas eles nunca acordaram. Por isso, ele opta por observar enquanto Grace dorme. Nesse momento, ela percebe que na espécie dele, um dorme enquanto o outro vigia para protegê-lo. Grace entende que, na espécie de Rocky, existe uma regra fundamental de sobrevivência. Se alguém estiver em perigo, deve ser acordado imediatamente. Sempre há alguém vigiando, ninguém dorme sem proteção. Essa ideia o impacta profundamente. Em uma lembrança, Eva Stratt apresenta a Ryland e Grace a equipe da missão que viajará na nave. Durante a conversa, surge um detalhe inquietante. Todos aceitaram que provavelmente vão morrer e ainda puderam escolher como isso ocorrerá. Mesmo assim, seguem em frente. Como parte do projeto, eles desenvolveram um sistema para combater os astrófagos, um emissor infravermelho capaz de atraí-los para uma armadilha projetada especificamente para destruí-los por meio de radiação intensa. Isso é necessário porque os astrófagos armazenam tanta energia que uma pequena quantidade pode derreter metal em milissegundos. Ao testar o sistema, percebem o quão perigosos são. De volta ao presente, Ryland Grace finalmente aceita uma verdade incômoda. Ele não queria ir para o espaço como os outros. Não era um voluntário disposto a se sacrificar. No entanto, agora ele já está lá e não há como voltar atrás. Tudo o que lhe resta é seguir em frente. Rocky decide que farão o possível para salvar seus mundos. Com o tempo, ele se adapta melhor e aparece em uma pequena esfera de amônia. Assim, ele se aproxima mais do ambiente de Grace, sem riscos, e passam a dividir o espaço mais diretamente. Rocky começa a organizar a área de trabalho e orienta Grace a estruturar o ambiente conforme sua lógica. Mesmo com diferenças, criam uma dinâmica funcional. Embora Grace não possa deixar de notar que os hábitos de Rocky, especialmente os relacionados à sua alimentação, lhe parecem bastante estranhos,
Durante suas pesquisas, Grace descobre algo preocupante. A espécie de Rock não entende radiação, levando a uma hipótese alarmante. Os astrófagos foram guardados perto da área de trabalho de Rock, possivelmente expondo sua tripulação à radiação letal, o que pode ter causado a morte de todos. À medida que avançam, Grace explica a Rock que a linha Petrova não é estática, mas se desloca constantemente. Por isso, eles usarão a gravidade dos dois planetas para se posicionar na linha e estudar o fenômeno com precisão. Em um momento mais íntimo, Grace convida a Rock para conhecer uma simulação da Terra. A experiência é intensa para o alienígena, até que a conversa toma um rumo inesperado. Rock diz que Grace parece sentir falta da parceira. Ele admite não ter parceira no momento, mas já teve antes. Ele recorda que ela dizia que ele vivia nas nuvens, desligado do real, e depois percebeu que era verdade. Ela seguiu em frente com outra pessoa. Então Grace pergunta a Rock há quanto tempo ele estava com sua parceira, e a resposta é surpreendente. 186,3 anos. E mesmo assim, ele sente que na Terra, aquilo que ele encontra na Terra, ele diz à sua parceira, provas. Lá eles começam a experimentar diferentes formas de destruir os astrófagos, buscando uma solução definitiva que lhes permita salvar seus mundos. Em outra lembrança, Grace recorda um momento pré-viagem, quando todos da missão, cientes da possível morte, resolvem aproveitar o tempo restante. Eles cantam, celebram, se despedem da vida com uma mistura de alegria e resignação. No entanto, Grace se sente completamente deslocado, desconfortável. Ele se aproxima de Eva Stratz e pergunta se ela também sente isso, pois não a viu na celebração. Ela responde que sabe cantar e que, embora a situação seja extrema, tem fé de que a missão terá sucesso, porque acredita em Deus. Mais tarde, Eva aparece e começa a cantar. Esse gesto arranca um sorriso dele e alivia por um momento o peso da situação. De volta à nave, no presente, Grace mostra a Rock uma estrela que ele vem analisando, a qual chama de Rocky. Com sua lógica, ele responde que esse nome é equivalente a algo como Tau Ceti e que acha isso entediante. Grace decide tornar tudo mais interessante, transformando o momento em um espetáculo próprio, com flashes de luz vermelha. Olá, Grace. Juntos, somos muito inteligentes. Durante essa dinâmica mais leve, ele decide dar um nome humano à parceira de Rock, Adrian, que será usado para nomear o planeta onde farão os testes. Grace chega a uma conclusão inquietante. Se os astrófagos viajam para se reproduzir, deveria haver muitos mais. Ao aprofundar suas pesquisas, ele observa algo inesperado. Há outras formas de vida neste planeta, com células diferentes dos astrófagos, parecidas com as dos seus próprios mundos. Na verdade, ele descobre que essas novas formas de vida atuam como predadores naturais dos astrófagos, eliminando-os. Ele percebe que a solução não é destruí-los, mas usar seu predador. As células do planeta, que eles chamam de Adrian, se conseguirem levar essa forma de vida para seus respectivos planetas, poderiam deter a ameaça. Enquanto documenta tudo em suas gravações, Rock aparece e também começa a participar dos registros, tentando se comunicar com a Terra. Nesse momento, ele pergunta a Grace: por que não? Ele simplesmente explicará tudo quando voltar para casa. É então que Grace revela a verdade. Sua nave tem combustível suficiente para chegar, mas não para voltar. Ele não vai voltar. Rock fica irritado ao ouvir isso, lembrando-lhe que ele havia dito que voltaria. Grace, resignado, tenta acalmá-lo. Ele diz que pelo menos teve a oportunidade de viver algo extraordinário ao lado dele e que está tudo bem. Se esse for seu fim, ele garante provisões para sobreviver mais alguns anos. Porém, Rock não aceita. Se há como ajudar, deve-se fazê-lo. Rock pergunta a ele quantos astrófagos ele precisa, exatamente para completar seu plano. Grace responde que precisa de aproximadamente 2 milhões de quilos. Sem hesitar, Rock se oferece para ajudar, mesmo que isso o faça voltar ao planeta com 6 anos de atraso. Ele admite ter visto sua tripulação morrer sem poder agir e não quer passar por isso de novo. Se Grace vai morrer, fará de tudo para impedir. Esse gesto abala Grace emocionalmente. Ele não consegue segurar as lágrimas. Ambos selam sua decisão com um abraço e continuam com a missão, começando a coletar as amostras necessárias. Durante uma dessas manobras, Grace sai para pegar o coletor, mas acontece um acidente. Ele perde o controle e o dispositivo escapa de suas mãos. Mesmo assim, ele o recupera e retorna à nave.
No entanto, a situação se complica ao ficarem tão perto da fonte, a nave começa a falhar e o combustível começa a vazar. Em uma tentativa desesperada de estabilizar o sistema, Grace libera um compartimento, mas se engana e ejeta o módulo errado. Ao tentar corrigir, os movimentos bruscos acabam danificando ainda mais a nave. Por fim, ele fica preso no assento do piloto, completamente imobilizado. Rock, ao perceber o perigo, abandona sua esfera de amônia e se expõe ao ambiente de Grace, algo extremamente arriscado para ele. Seu corpo começa a se deteriorar lentamente, evaporando devido às condições incompatíveis. Mesmo assim, ele salva Grace e a coloca em segurança. Quando Grace recobra a consciência, relembra o passado, onde a verdade é revelada. Houve um erro de cálculo em uma de suas pesquisas que provocou a explosão de uma instalação, causando a morte de toda a equipe científica que iria viajar, exceto 2. Por isso, era urgente encontrar um substituto para a missão. Grace não era voluntário. Foi escolhido por ser o único especialista em astrófagos disponível. Não era astronauta, não estava preparado, mas atendia aos requisitos. Ele não tinha família próxima ou responsabilidades. Deram-lhe 3 horas para aceitar. Sou um astronauta, fico tonto até no elevador perfeito. Porque não há elevadores na nave. De volta ao presente, Grace acorda e segue as marcas que Rock deixou no chão. Ele descobre que conseguiu voltar ao ambiente de amônia em péssimas condições, vivo, porém inconsciente. Grace percebe a gravidade. Se Rock não for vigiado, pode não acordar mais. Então ele faz o que aprendeu. Permanece acordado, cuidando dele e segue gravando mensagens. Ele conta que tentou manter Rock vivo de várias formas, até construindo uma lâmpada de calor. Em um de seus registros, ele deixa uma mensagem final. Aconteça o que acontecer, ambos os planetas devem ser salvos. Em seguida, ele continua com o experimento, mistura as novas células do planeta Adrian com os astrófagos coletados e funciona. Os astrófagos começam a morrer. Sua teoria estava correta. Ele nomeia o organismo de Taomeba, predador dos astrófagos. Grace, emocionado, conta a Rock, que dorme, que achou a solução. Agora podem salvar seus mundos. Só falta produzir astrófagos para a viagem e levar o Taomeba aos seus planetas. No entanto, ele ainda depende de Rock, pois não saberia levar sua parte do Taomeba ao seu mundo. Exausto, Grace finalmente adormece. Algum tempo depois, Rock acorda. O reencontro entre os dois é profundamente emocionante. Sem necessidade de palavras, eles se abraçam. Grace mostra a Rock o criadouro que ele projetou, o qual funcionou perfeitamente graças às suas descobertas. Eles comemoram com uma pequena festa. Como gesto de amizade, Grace dá presentes a Rock, um laptop com dados sobre a Terra e uma bola com o seu formato. Rock, emocionado, afirma que nunca vai esquecer Grace, mas admite não ter trazido presente. Grace então pede para conhecer a nave dele. Com proteção especial de amônia, ele entra no ambiente de Rock e se impressiona com a tecnologia. Nesse instante, uma forte lembrança do passado surge. Grace confessa para Eva Stratt que não pode cumprir a missão, dizendo que certamente encontrarão outra solução. Ele tenta justificar sua decisão, dizendo que em 30 anos a população mundial sofreria perdas devastadoras, mas ainda assim não tem coragem suficiente. Eva Stratt, firme e decidida, exige que ele faça isso. No entanto, ao ver que Grace não cede, ela toma uma decisão extrema, ordena que o capturem e o induzam a um coma antes do tempo. Assim, contra sua vontade, Ryland Grace é enviado ao espaço. Ao visitar a nave de Rock, todas essas lembranças retornam com clareza. Ele finalmente entende a verdade. Ele nunca quis ir, porém isso já não importa. Agora ele está lá e tudo depende dele. Ao se despedir, Rock diz que ninguém mais o observará dormindo, mas que ele é muito corajoso. O homem mais corajoso que conhece e o único. É o humano mais corajoso que já conheci. É uma brincadeira. Só conheço um humano e é você. Eles se despedem em sua linguagem, tocando os braços e selando uma amizade que transcende espécies. Depois, cada um segue para seu destino. Grace se prepara para uma viagem de 4 anos e 11 meses. No entanto, algo inesperado acontece. Os sistemas detectam uma anomalia. Ao investigar, ela descobre um vazamento. A Taomeba conseguiu escapar e evoluir. Ela entende imediatamente o perigo e pensa em Rock. Se esses organismos consumirem o combustível, a nave falha e se isso não o matar, a radiação o matará.
uma morte lenta e dolorosa o espera, sozinho. Neste momento, ele enfrenta a decisão mais difícil de sua vida. Não pode fazer tudo, ou volta para casa, ou salva Rock. Não há meio termo antes de decidir. Ele garante o mais importante: envia sondas para a Terra com todas as informações, amostras suficientes de Talmeba e todos os registros de suas descobertas. Junto com Rock, a humanidade terá uma chance. Então ele toma sua decisão, sua missão já não é voltar, é salvar seu amigo. Após uma longa e arriscada viagem, ele consegue encontrar a nave de Rock, chega até ela e começa a fazer contato. Depois de alguns momentos de incerteza, Rock aparece e ambos se reencontram na Terra. Eva Strati recebe as gravações e os envios de Grace, confirmando que a solução chegou. Algum tempo depois, vemos Grace vivendo no planeta de Rocky, Erich. Lá, Rock e sua parceira, a quem Grace chamou de Adrian, recriaram uma versão das praias da Terra. Para que ele possa se sentir mais confortável nesse ambiente alienígena, finalmente fazem a ele uma proposta para se tornar professor de ciências, e Grace aceita. Assim, inicia uma nova vida, ensinando a espécie de Rock, transmitindo seu conhecimento e encerrando sua história. Não como um herói tradicional, mas alguém que achou propósito no inesperado. Se gostou, curta o vídeo e inscreva-se para mais. Por hoje é só. Até a próxima!